os estudos microeconômicos. Qual é o intuito, qual é o objetivo da microeconomia? Entender os mercados, como os agentes se comportam nesse mercado, tá certo? E qualquer mercado tem dois lados que a gente chama: o lado dos consumidores e o lado dos vendedores. Os consumidores, eles formam a demanda por algum produto ou serviço. Demanda é o quê? Procura. É o que as pessoas desejam e podem consumir de um determinado produto ou serviço. É isso que é a demanda. Certo? Então, desejar e poder consumir um determinado bem ou serviço, eu estou dizendo o seguinte: quais são os preços e as quantidades que eu vou consumir de um determinado produto em um determinado mercado. Essa é a ideia. Se o preço da mercadoria for X, quanto que eu vou consumir, quanto que eu vou desejar consumir e poder consumir. Certo? Que é muito diferente, assim, você desejar um produto e poder pagar por ele. Então, a definição de demanda é essa. Quanto o consumidor, vamos deixar muito claro isso aqui, que a demanda está lidando com o consumidor, pode e deseja consumir. E aí a gente tem a seguinte lei da demanda. Qual é a relação fundamental entre a quantidade consumida e o preço da mercadoria? A lei da demanda diz o seguinte: na condição ceteris paribus, vocês lembram o que é ceteris paribus? Todas as outras condições permanecem no mesmo. Exatamente. Então eu estou falando o seguinte: tudo que não é o preço da mercadoria e que afeta a demanda, eles vão ficar inalterados, eles vão ficar constantes. Então, quais são os outros fatores que afetam a demanda, a procura por um bem ou serviço? Um exemplo: preço a gente está olhando aqui. Outro fator: custo para produzir mexe na oferta. Status, por exemplo. O lugar precisa de cidade Cultura. A restrição do cara, poder pagar a renda dele, não. Certo? Isso é um outro fator que é diferente do preço e que afeta a procura de um bem ou serviço, que é a renda. É o quanto o consumidor tem de renda disponível para poder consumir aquele produto. Cultura também é fácil. Cultura é muito genérico. Talvez seria assim: moda, ou preferência, o gosto do consumidor. Isso tudo afeta a demanda, a procura por bem ou serviço. Certo? Então a gente vai ver cada um desses itens separados. E aí o que acontece? A relação entre quantidade consumida e preço é uma relação inversa. Quer dizer o quê? Quando eu aumento o preço, a minha quantidade demandada diminui, ou quantidade consumida diminui. Então, são sentidos opostos. São sentidos opostos. Tem negócio da Ferrari. Eu vi uma reportagem do cara negociador. E quando ele era pobre, Não tem aquela música lá do Camaro Amarelo? Como é que era? Andava de CG. Eu andava de CG, comprei o Camaro Amarelo, tô falando. ele comprou uma Ferrari e tirou uma botou no Instagram dele, não sei aonde ele colocou, uma Ferrari branca por R$500 mil, né? Mas fala, é um preço menor que a cidade que se produz uma vigilância. No caso da Ferrari, todos aqui eu tenho absoluta certeza. Não está na demanda por Ferrari. Não está. Só que era Mega Sena. Só Mega Sena. Aí sim. Meu carro é vermelho Ferrari fabricado pela fábrica da Ferrari. Tá bom, lá na Itália é a Fiat, né? MIG. MIG? Isso. Nossa. Meu nome é italiano. Rapaz, Acho que o próximo aqui eu consegui chegar. então olha só, gente. Qual vai ser a diferença entre demanda e quantidade demandada? A demanda são todos os pontos, ou seja, é a função
é a função genérica. Quando você tem uma função, você pode substituir por qualquer preço se você vai encontrar uma quantidade demandada. Então, a diferença entre demanda e quantidade demandada. Demanda é a função, os pontos específicos são quantidades demandadas. Então, por exemplo, quando eu estou aqui no preço 1, a quantidade demandada vai ser aqui, Q1. Essas são as demandas que são pontos. São quantidades demandadas. A demanda é a função matemática. A coordenada desses dois pontos é a demanda. É a quantidade demandada. Professor, tipo assim, se você não tiver nenhuma informação em formar uma outra quantidade ou preço, se não tivesse o Q1 ou o Q2, ou Q1 ou Q2, só que a seria como só a demanda. O que acontece? A demanda, a função, ela pode te dar todos os preços possíveis que aquele consumidor está disposto a pagar. Entendeu? E as quantidades que ele está disposto a consumir. Aí quando eu escolho um preço, vamos supor aqui, se o preço da mercadoria for R$4, aí a quantidade demandada, ou seja, o ponto que ele está desejando e ele pode pagar por aquilo, vamos supor que seja 10. Então isso é a quantidade demandada. Beleza? Em relação do preço com a... É do preço específico com a quantidade específica. Preço específico com a São quantidade específica. pontos fixos. Agora a quantidade demandada Conforme eu vou mudando o preço. Isso ficou claro, gente? Porque Ok. a demanda é a função e a quantidade demandada são os pontos Isso, são os pontos específicos da específicos função. de uma função, da função. Isso. Aí, gente, vai para elasticidade de preço. A elasticidade de preço, ela é uma medida que vai me dar a inclinação, na verdade, o ângulo da inclinação da minha curva de demanda, da reta de demanda. Certo? Então, o que é isso? Como que eu vou interpretar a elasticidade? Quanto mais inclinada for a reta da função demanda, mais necessário, importante, é o bem ou serviço para aquele consumidor. Certo? Então, quanto mais em pezinho for a minha curva de demanda, ou a minha função demanda, mais importante é aquele produto para o consumidor que você está tratando. Certo? Mais necessário. Ok? Por quê? Porque é o seguinte, como é que é a fórmula de cálculo da elasticidade? Eu tenho a variação da quantidade demandada em relação à variação do preço. É isso que vai me dar. Então é o seguinte, se o preço aumenta muito, a quantidade consumida daquele produto vai aumentar pouco. Ou a queda, né, da quantidade consumida reduz pouco. É o seguinte, ela continua proporcional ao preço. ela é menor do que o aumento do preço. Ela é inversamente proporcional. Continua sendo inversamente proporcional. Porque aqui, quando a equação ela é decrescente, o coeficiente anular é negativo. Está caindo cada... Sim. E aí o que acontece, gente? Vou dar um exemplo que eu dei na aula passada, na aula do exercício. Cigarro. Vamos supor o seguinte, o cara já fuma cigarro há não sei quantos anos. Tá? Dependente do cigarro. Vamos supor que o cigarro custe, o maço de cigarro custe R$5. Certo? Se esse maço de cigarro aumentar de 5 para 7 reais, 5 para 7 reais, o cara que está dependente da nicotina vai pagar esse preço. Ele não vai reduzir tanto o consumo de cigarro dele. Não vai, porque ele está dependente. Agora, se você pegar um chiclete, aquele menos, aquele que vem na sacolinha, no potinho todo bonitinho, ele custa R$5 o potinho. Se ele aumentar para 7, eu tenho certeza que muita gente vai deixar de consumir, vai deixar de comprar aquele produto. Por quê?
aquilo lá não vicia. A pessoa não é tão necessário, dependente daquele produto. E ele pode substituir por qualquer outro chiclete, mais barato. Então, se o preço do dentro daquela caixinha bonitinha aumentar, ele vai substituir na hora com, sei lá, um bloco, essas coisas mais baratinhas. Mas aí eu não entendi uma coisa, cara. Você está falando ali de que quanto mais inclinada for a reta da ficção, a demanda, aí fala, mais necessário, importante é o bem ou o serviço para o consumidor. Isso. Se fosse mais importante o bem ou o serviço, não aumentaria a quantidade também? Porque se eu aumento o preço, ela fica aí abaixa a quantidade, ela fica inclinada, ele não deixa de ser importante porque vai diminuir a quantidade de compra. Aí é o seguinte, Entendeu? vamos pensar no produto que é muito necessário. Medicamento. Se você toma o mesmo medicamento, você é obrigado a tomar, por exemplo, todo mês um medicamento X. Certo? Independente do preço, você vai ter que consumir aquele produto. Mas é o seguinte, não é porque o produto está mais barato que você vai consumir mais dele. A quantidade então continua a mesma. Certo? A quantidade vai variar muito pouco com a variação dos preços. É igual o gás. É igual o gás de cozinha. Isso. Não é porque o gás está mais barato que você vai comprar e comprar gás. 3, 4 motivos. Ok, entendi. Então o preço aumenta e a quantidade continua a mesma. Não vai mudar muito, não vai mudar muito. Isso fica mais do que Essa que é a ideia. Então, olha só, gente. É porque, desculpa, Vitor, é porque a gente fala assim, quando você afirma que quanto mais inclinada for a reta, mais importante vai ser o bem no serviço. O bem é o serviço para aquele consumidor. E isso sem alterar a quantidade. Vai alterar pouco a quantidade. Então, haverá um limite ali, positivo e negativo entre os dois ali, né? Isso. Vai ter uma alteração, mas a alteração geralmente é muito pequena. É muito pequena. Eu vou mostrar aqui depois nos gráficos. Eu entendi, obrigado. Aí, olha só, gente, tem duas formas de você calcular a elasticidade. Eu coloquei aqui a fórmula simples e tem a fórmula do ponto médio. A noção da elasticidade é a mesma, certo? Variação da quantidade, variação percentual da quantidade demandada, dividido pela variação do preço. Esse valor aqui, em geral, ele é negativo. Ele é negativo por quê? Porque então são duas variáveis opostas. Se uma está caindo, a outra está subindo. Então sempre vão ser sinais opostos. Então, essa divisão sempre vai ser negativa. Sempre vai dar um resultado negativo. Certo? Na fórmula simples, eu calculo a elasticidade que a gente chama de elasticidade pontual. Certo? É um ponto específico. É um ponto bem específico. Então, por exemplo, eu vou substituir aqui para a gente fazer um exercício simples. Ok? Qual é o problema aqui? O meu preço era R$2, passou para 8. Uma variação gigantesca de preço. E a quantidade demandada era 10, passou para 2. Certo? A elasticidade nesse caso vai ser a variação de 2 para 8, que são 300%. E a queda aqui de 10 para 2 vai ser menos 400%. 400%, desculpa. 80%. Não, a queda aqui de 10 para 2 é uma queda de 80%. Ok? A elasticidade
necessidade vai ser o seguinte: preço 300, né? Ou seja, o preço aumentou 300% e a quantidade caiu 80%. Ok? A divisão disso vai dar quanto? Deixa eu só pegar. Menos Menos 26,6. Menos 0,27. Ok, arredondando. Isso. Professor, o que é 300? Aqui, ó. 8 dividido por 2 dá 4 menos 1. 3 vezes 100. Por que você fez menos 1? Menos 1? É porque é a formulazinha. Deu negativo. Variação. É porque é a unidade mais a variação. Então, deu 4. Se o preço ali fosse 15 e ali fosse 3, como é que faz? Aí o problema é a fórmula de variação percentual. A fórmula de variação percentual é variação percentual. Vou colocar aqui de x final menos x inicial dividido por x inicial vezes 100. Certo? No caso ali, de 2 para 8, de 2 para 8 vai ser o seguinte: 8 menos 2 dividido por 2, certo? Vezes 100. Carol. Certo? Então, isso aqui vai dar 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 100, 300%. Tá? Isso aqui é a variação que a gente chama de variação relativa. Sempre está relacionado a um ponto base. O problema é que quando eu troco esse meu x inicial aqui, a variação vai mudar. Então, por exemplo, daqui para cá eu tenho uma variação de 300%, um aumento de 300%. Mas de 8 para 2, 75% de queda. Então, se eu estou fazendo o contrário, aqui vai ser 0,27, né? Menos 0,27. Se eu estou fazendo o caminho inverso, eu vou ter a redução do preço de menos 75% e um aumento de quantidade de, no caso aqui, de 2 para 10, 400%. Fala. Fazer cálculo de x final, x inicial, menos 800. Menos 80. Menos 80%. De 10 menos 8. Você quer que eu faça a conta daqui? Não é, não vai calcular ali, não é? Vamos lá. X final 2, que sai de 10 para 2. Menos 10 dividido por 10. Aí agora eu vou fazer o outro lado. Professor, eu não entendi aquele 475, não explica de novo, por favor. É a continha, Francis. É só você colocar aqui, ó. Sim, mas que valor que é aquele ali, 400? 400? 400 é a variação da quantidade. 400% é a variação de 2 para 10. Um é o preço e outro é a quantidade. Se fosse o inverso, as variações iam mudar. E aí tem um problema, porque a linha própria, então vai ser o seguinte: 400 dividido
por 75, vai virar 5,3, menos 5,3. Menos 5,3. Pô, gente, aí você vai falar o seguinte: ah, professor, então quer dizer que ele é elástico de um jeito e inelástico do outro? Menos. Por que tem menos aqui? Menos 75. Professor, então, vai ser elástico ou vai ser inelástico? Decide, né? Aí vem essa fórmula aqui do ponto médio. Porque aí, o ponto médio, ele vai me dar uma variação, vai me dar um valor da elasticidade, que não vai mudar de acordo com o sentido da variação. Vocês estão entendendo o ponto? Se está aumentando o preço, o valor da elasticidade vai ser a mesma. Se está diminuindo o preço, o valor da elasticidade vai ser a mesma. Não vai mudar. Então você pode dizer que aquela demanda é elástica ou inelástica. Ou seja, você pode afirmar que na média aquele produto é importante para os seus consumidores, ou se ele não é, ou se ele é um produto supérfluo. Eu não estou entendendo esse 475 ali. Onde você achou aquele 400%? Aqui, dessa forma. Depois eu posso até fazer isso, fazer as continhas do seu lado. Ok, Francis? É porque é aplicar Inverteu a a direção, Francis. Uma ele aumentou o preço, outra diminuiu o preço, aumentou a quantidade. Mudou a direção do carro. Mudou a direção do São as mesmas quantidades indo em direções diferentes. Só quis mostrar também, porque só quis mostrar que tem diferença se inverter ou... Tem diferença. Se Só quis inverter mostrar isso. nessa aqui. Da fórmula simples. Nessa fórmula simples. Então você não consegue afirmar com certeza se qual é o comportamento da demanda. Aí você quer calcular de outro caso? Não, que eu vou solicitar no exercício qual das duas eu quero que você calcule. Tá bom? Então beleza, gente. Se ainda ficou dúvida nisso aqui, além, tirando a parte das contas, França. Fazer só um depois de 8 para 2 para mostrar que vai dar diferença usando de outra forma. Isso. Então, gente, o princípio é o mesmo na variação do ponto médio, na elasticidade do ponto médio. Aqui vai ser a variação média da quantidade dividido pela variação média do preço. Certo? Aí o que eu fiz? Eu substituí na própria fórmula a variação média. Então, tudo aqui em cima, que está com a letra Q, vai ser o cálculo da variação média da quantidade. Tudo que está aqui embaixo vai ser o cálculo da variação média do preço. Certo? É só substituir. Mas a ideia, a intuição é a mesma. Quanto que vai variar a quantidade frente à variação do preço? Quanto que eu vou reduzir o meu consumo com o aumento do preço? Ou quanto que eu aumento o meu consumo com a redução do preço? Certo? E aí você tem a vantagem que a elasticidade não muda de acordo com o sentido da variação. Essa é a grande vantagem. E aí, você consegue definir, dividir as demandas em duas categorias. A demanda elástica e a inelástica. A inelástica é quando o valor da elasticidade é menor do que 1. Nesse índice se aplica. Isso, esse aqui. Então, se ele for menor do que 1, quer dizer que a reta ela é bem inclinada. E aí, o que acontece? Eu tenho dois preços aqui. Passou para 1, passou para 2. Ok? Então quer dizer o seguinte: o tamanho do crescimento do preço cresceu bastante. E a redução da quantidade
bem pequenininho. Certo? Então, aumentou muito o preço, mas a sua redução da quantidade foi muito menor proporcionalmente ao preço. Muito menor. Ou seja, o cara aumentou o preço do produto que você continuou consumindo com a quantidade razoável. A variação da quantidade foi pequena. Entendeu? Então esse aí de cima aí, o bem e serviço é mais importante. É mais importante. Porque aumentou o preço, mas não diminuiu. Não diminuiu muito a quantidade consumida. Quer dizer que você necessita daquele bem ou serviço. Certo? Agora, por outro lado, você pode ter uma demanda elástica. A demanda elástica são produtos mais supérfluos, assim, que você não são de primeira necessidade. Ok? Então, por exemplo, aqui, usar a mesma noção. Elástico por quê? Porque você consegue puxar mais aqui o consumo. Ok? Vamos lá no segundo quadro. Vamos lá, outros dois. É mais ou menos. Você é doido? Barra? Uma resposta para Já coopera essa? R$5. Otário. Isso não pode comprar. Mandou. Você tá na festa de... Professor, fala, professor, então seria isso, a demanda elástica. A professor aumenta a quantidade de demanda praticamente estática. E a elástica aumenta a quantidade, o preço da quantidade muito mais. Aí é o seguinte, como é que eu determino se é elástico ou não? Se é maior que um ou menor que um. Ah, tá. Agora que acabou. Carol, tem aí? Bala. A maior tá, gente. Beleza, gente, Acabou o quê? Acabou o setor.